Vamos trabalhar hoje com o tempo verbal passado, o pretérito. Trabalhar com os alunos o significado de cada tempo verbal do pretérito dentro de um contexto é mais importante que decorar as terminações verbais de cada pessoa, você não acha? Pretérito perfeito. Professor, o objetivo aqui é levar os alunos a refletir sobre o tempo verbal pretérito perfeito dentro de um contexto, ou seja, o passado perfeito. Peça a seus alunos que pensem em um fato que se realizou e que não tem mais jeito de mudar, foi feito. Após seus alunos terem pensado no fato passado, pergunte quem gostaria de compartilhar. E, em seguida, convide os alunos a escrever no quadro o fato pensado. Vamos supor que um dos seus alunos compartilhe a seguinte frase: Eu quebrei o vaso de minha mãe ontem. Peça ao aluno que localize o verbo na frase. Em seguida, pergunte aos alunos em que tempo verbal está o verbo ou a frase. É claro que eles vão localizar o verbo quebrei e vão com certeza dizer que esse verbo está no passado, ou seja, um fato que já aconteceu. Pergunte aos alunos se a ação realizada, quebrei, está acabada, não tem mais retorno. Possivelmente vão dizer que sim, é uma ação acabada. Então conceitue com seus alunos, professor, que o fato que aconteceu no passado aconteceu de uma forma perfeita. Chamamos aqui este fato, ação, de pretérito perfeito, ou seja, passado perfeito, pois é uma ação que acabou e não tem mais retorno. Antes de passar para o pretérito imperfeito, professor, dê mais exemplos, trabalhe com eles no quadro com outras situações em que os alunos viveram, em que eles narram alguns fatos passados. É interessante porque assim, dessa forma, eles vão fixar bem o pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Professor, vamos relembrar que este estudo não está preocupado com as terminações verbais, mas com o entendimento dos tempos verbais dentro do contexto da fala, ok? Vamos lá então. Peça a seus alunos que pensem em algo em que costumavam a fazer, um hábito que faziam no passado. Em seguida, peça que escreva em seu caderno. Pergunte quem gostaria de compartilhar o fato e reescrevê-lo no quadro. Vamos imaginar que uma de suas alunas lembre de um fato em que acontecia de forma frequente e que agora, por algum motivo, não acontece mais. Quando pequena, eu brincava na chuva e me molhava. A diferença entre o pretérito perfeito e do imperfeito é que o primeiro representa um processo verbal que exprime um fato passado não habitual, ou seja, começou e acabou. Enquanto que o pretérito imperfeito, ele exprime um fato habitual, rotineiro, ou seja, um hábito que acontecia frequentemente, ou seja, mais de uma vez no passado. Então, quando eu digo que quebrei o vaso da minha mãe, foi uma ação que aconteceu no passado e de que foi uma vez só, em que eu não costumava frequentemente quebrar o vaso da minha mãe. Mas quando eu digo que quando eu era pequena eu brincava na chuva, significa que eu brincava mais de uma vez, que era uma ação que acontecia frequentemente quando chovia. Professor, antes de passar para o pretérito mais que perfeito, é importante levar os alunos a entender a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito, ou seja, dê mais exemplos, atividades em que eles percebam a diferença desses tempos verbais. Para ensinar nossos alunos o tempo pretérito mais que perfeito, nós vamos trabalhar um pouquinho com a imaginação dos nossos alunos. Vamos pedir que eles imaginem a seguinte situação. Olha, começou o horário de verão e você não adiantou seu relógio em 1 hora a mais. No dia seguinte, você acorda como de costume, no mesmo horário, toma o seu café, se arruma e vai para o ponto de ônibus. Ao chegar lá, percebe que seus colegas de aula não estão lá. Você cai na real e lembra que esqueceu do horário de verão e o ônibus já passou. Então, seu aluno perdeu o ônibus, agora ele vai ter que caminhar até na escola. E essa caminhada leva em torno de uns 30 minutos. Bem, ele vai chegar atrasado na escola, vai ter que passar pela sala da diretora e vai ter que explicar a situação do atraso à diretora, no qual a diretora
vai ter que reimaginar a situação em que o aluno vai contar. Ou seja, bem, vamos imaginar que o aluno disse o seguinte: diretora, é que eu esqueci de arrumar o relógio no horário de verão e quando eu cheguei no ponto do ônibus, o ônibus já havia partido. Vocês perceberam que quando o aluno chegou no ponto do ônibus, o ônibus já havia partido? Bem, aconteceram aqui dois fatos. O primeiro foi quando o aluno chegou no ponto do ônibus, e no segundo, o aluno descreveu um fato que já havia acontecido antes de outra ação no passado, ou seja, o ônibus já havia partido. Nós temos aqui o pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra também no passado. Ou seja, ele chegou no ponto do ônibus e nesse momento ele percebeu que o ônibus já havia partido. Professor, peça a seus alunos que pense ou escreva situações em que ocorra este tempo verbal. Assim você vai perceber se compreenderam. Em seguida, escreva no quadro as duas formas. Quando cheguei no ponto do ônibus, ele já havia partido. Quando cheguei no ponto do ônibus, ele já partira. Com certeza, seus alunos vão observar que houve mudança na forma de escrever o verbo. Aí entra a explicação do tempo verbal do pretérito mais que perfeito.